A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Salmo de número 51, a partir do verso de número 7 diz: Purifica-me com hisopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Meu amado, minha amada, você que está ouvindo essa palavra neste momento. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus. O próprio Deus o chama de um homem segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque Davi era perfeito. Quem conhece a história desse rei sabe que este homem cometeu muitos pecados. A diferença entre Davi ser um homem segundo o coração de Deus e outros homens, como por exemplo o rei Saul, não ter sido denominado assim, não está no fato de que Davi era perfeito, mas sim no fato de que Davi era um homem que se arrependia dos seus pecados. O arrependimento dos pecados é a manutenção da vida eterna. Todos nós nascemos debaixo do jugo do pecado. E todo aquele que recebe a Cristo como único e suficiente Salvador, ele passa então a se tornar um filho de Deus pelo poder da cruz cravada na crucificação de Cristo, naquela cruz há quase 2000 anos atrás. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador também recebe a justiça de Cristo. E ele é justificado através da crucificação de Cristo, porque Cristo cravou na cruz os pecados de todos aqueles que o recebem. Davi aqui, ele expressa profundo arrependimento. Ele clama a Deus no verso 7 que lemos e diz: Purifica-me com hisopo, e serei limpo, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Davi sente a necessidade de ser limpo do seu pecado. Ele diz: Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. No verso 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi queria que o Senhor apagasse a história de erros que ele cometeu. No verso 10 ele diz: Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Davi ansiava pela restauração e pela purificação dos seus pecados. No verso 11 ele diz: Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Davi tinha medo. Davi tinha receio de perder a comunhão
de perder o Espírito de Deus que estava sobre a sua vida. Davi amava o Senhor. Davi tinha prazer de estar na presença de Deus. E ele sabia, para que isso pudesse acontecer, ele tinha que ser liberto de seus pecados. Então Davi clama a Deus desesperadamente pela sua graça e pela sua misericórdia. No verso 12 ele diz: restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Davi clamava e ansiava pela restauração. Davi queria o seu espírito livre, livre dos seus pecados, livre da condenação que todos os dias permeava dentro do seu coração. Ele diz aqui no verso 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi tinha consciência de que sua vida era um espelho para muitas pessoas. Você que está me ouvindo aqui neste momento, talvez você tenha lutado contra o pecado, mas você não tem conseguido a libertação. Eu quero clamar a Deus neste momento pela sua vida. E você precisa fazer igual Davi. Você precisa orar a Deus, sinceramente, com toda a sinceridade do teu coração. E você precisa ansiar mais por Deus do que qualquer outra coisa. O pecado não pode ser a marca na sua vida. O pecado não pode ser a prioridade na sua vida. Você precisa se libertar desse pecado que está atrapalhando você a viver uma vida diante de Deus. Você precisa ser sincero com o Senhor. Você precisa orar e se arrepender, para que o Senhor possa te restaurar. Deus está de braços abertos, aguardando a sua oração, aguardando a sua posição nesse momento. Eu quero orar com você neste momento. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Tu conheces a vida desta pessoa, Tu conheces o seu coração, Pai, porque o Senhor a formou. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que Tu venhas entrar com a Tua providência, Senhor. Pai, se esta pessoa que está nos ouvindo neste momento tem dificuldades de abandonar o pecado, Senhor, de abandonar a vida dissoluta que tem vivido, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, entra com a Tua providência, Senhor. O Teu Espírito, Pai, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa neste momento, Senhor, possa amar e querer mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Que essa pessoa, Senhor, venha sentir nojo do pecado. Que ela venha sentir, ó Pai querido, repulsa por todo o pecado que tem afetado a sua vida neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abre o seu entendimento, abre o seu coração neste momento, Pai, para que essa pessoa entenda, Pai, que só o Senhor é Deus, e que essa pessoa, Pai, não conseguirá se libertar se não confessar esse pecado. Em nome de Jesus, que essa pessoa tenha coragem, que essa pessoa tenha disposição, que essa pessoa tenha vontade neste momento, Senhor, em confessar o seu pecado e se arrepender dele, Pai. Que ela possa, Pai, tirar o pecado da sua vida de uma vez por todas e permitir que o Senhor entre e faça morada em sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que Tu repreendas toda a obra contrária, Senhor. Toda a trama do inimigo, toda a estratégia de Satanás contra essa vida, contra essa família, Pai, que está representada através dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o inimigo, Satanás, ele lança diante de nós, ó Pai querido, iscas para que possamos cair no pecado e na transgressão. Pai, mas neste momento nós nos arrependemos
de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, Senhor, e declaramos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa que está nos ouvindo possa ser liberta de toda transgressão, de toda obra contrária, de toda iniquidade que tem estado no seu coração. O inimigo, Pai, ele vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas a Tua palavra diz que Jesus Cristo, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pai, que a abundância de Cristo, que a vida abundante de Cristo, Pai, que está sobre, ó Pai querido, escrita, declarada na Sua palavra, que essa vida abundante venha sobre as nossas vidas neste momento, Pai. E que toda libertação do pecado venha sobre nós. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos enxergar, Pai, a nossa situação neste momento. E assim como Davi, Pai, que venhamos nos arrepender de todo o nosso coração e buscar ao Senhor, Pai, porque somente Tu és Deus, de eternidade a eternidade Tu és Deus, como diz a Tua palavra, Pai. O Senhor não é um Deus de mortos, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor é Deus de vivos, Pai. O Senhor é Deus daqueles que morreram crendo no Senhor, mas que estão vivos para toda a eternidade e serão, Pai, ressuscitados no último dia, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, tomamos posse da Sua palavra e da Sua promessa neste momento para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, oramos e Te agradecemos. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e aperte o sino das notificações para receber novos vídeos. Se preferir, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe e até a próxima.